Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje temos uma figura muito querida aqui nossa, se chama Galeno, defensor público, e vai nos falar sobre a estrutura da Defensoria Pública e demais detalhes, né, Paulo? É isso. Falei tudo. Doutor Galeno Gomes Siqueira é defensor público do Estado de Minas Gerais desde 1998. Atualmente ele está trabalhando na segunda instância das câmaras criminais no Tribunal de Justiça aqui e foi corregedor da Defensoria Pública por 4 anos, ficou livre do encargo esse ano, né, galera? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, uma honra para nós. E esse assunto que a gente traz também, eu acredito que seja de extrema relevância, porque a gente tem esse intuito de informação, de orientar as pessoas de como proceder. Então, para nós, realmente é muito importante a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente produza coisas boas aí isso eu não tenho dúvida, não. E que a gente possa também esclarecer para o seu público, para a população da maneira geral, o que é a Defensoria, o que a Defensoria faz para o nosso público-alvo na Defensoria, de forma que a gente aprimore também cada vez mais o nosso trabalho e continuemos a prestar um serviço de excelência, de qualidade e melhorando a vida das pessoas. Pois eu tenho certeza disso. Defensoria Pública faz um trabalho maravilhoso. Eu tive o prazer de fazer estágio lá no início da minha faculdade e foi uma experiência inesquecível. Tanto quanto profissional quanto pessoal. Eu acho que a gente acaba tendo um olhar, né, mais afetuoso para as pessoas quando a gente, né, depara com determinadas circunstâncias. Para mim foi muito bom, muito bom. Para mim, a Defensoria é o supra-sumo da advocacia, na compaixão. Que eu falo para o advogado, ele tem que ter, no mínimo, compaixão com o cliente dele. Você sentir o que é a dor do cliente e conseguir atuar e transformar em argumentos técnicos aquilo que é a dor dele. Galeno, explica para nós o que é a Defensoria Pública e o que faz o defensor público. Flávio, a Defensoria ela já é uma instituição do sistema de justiça, é a mais nova do sistema de justiça, né? Mas assim, já não tão nova, porque nesse formato a gente atua desde 88, né? A Defensoria foi criada pela Constituição de 88, no artigo 134, mas a gente já tinha um programa de assistência judiciária, que chamava na época, desde 1981, que era vinculado à Secretaria de Justiça na época, foi criado pelo então secretário Silvio de Abreu, mas a gente teve mesmo, depois de muita luta na Constituinte de 86, a gente teve espaço constitucional, né, a partir da Constituição de 88. É uma instituição que é tratada como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com a missão de prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial aos necessitados, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Então, a Defensoria tem uma gama aí de atribuições, mas o nosso público-alvo são as pessoas vulnerabilizadas, né? Não só financeiramente, mas também as minorias, né? Todo aquele público. Então, só para a gente esclarecer, a vulnerabilidade para a Defensoria, eu sei que vocês têm alguns critérios, né, que vocês obedecem. Tem como esclarecer quais são esses critérios para a pessoa saber se elas se enquadram ou não? Sim. A gente tem o critério da vulnerabilidade econômica, temos a vulnerabilidade jurídica, né, também, social, mas no que diz respeito à vulnerabilidade econômica, a gente tem alguns critérios, basicamente a renda não pode ser superior a 3 salários mínimos de renda individual, 5 salários mínimos, salvo engano, de renda familiar e imóveis, patrimônio, né, que não pode exceder um determinado valor, uns R$300 mil, me parece. E, então, a gente faz essa conjugação desses critérios, mas no país que a gente vive, né, 90%, 80% da população é público-alvo da Defensoria. Eu ia te perguntar isso, tem como flexibilizar isso um pouco? Porque, por exemplo, a gente vê diuturnamente pessoas com problemas de superendividamento. Sim. Principalmente idosos, né? Às vezes o idoso se aposenta, não dá conta de continuar vivendo com aquele dinheiro que ele recebe, começa a pegar empréstimo, daí a pouco ele não tem dinheiro para se sustentar e daí a pouco ele está, enfim, todo enrolado.
Suponhamos que um idoso desses que ganha 8 salários mínimos, ele tem um patrimônio, mas está recebendo meio salário porque está todo endividado, chega lá e pede ajuda. Como é que vocês fazem? Vocês conseguem atender? Tem algumas exceções e uma delas, né, até mesmo em relação à saúde, por exemplo, às vezes tem um salário que ultrapassa esse limite, mas tem despesa com o idoso, tem despesa com saúde, com médico, com plano de saúde, então é considerado em algumas hipóteses, né? É possível, né? A defensoria tem uma defensoria especializada nesse ponto específico do consumidor, que presta essa atuação bastante exitosa, faz esse trabalho com bancos, até um trabalho extrajudicial mesmo, de tentar orientação e também educação em direito, né? Que é muito importante também. Educar em direito, né? Essa questão do sobreendividamento mesmo é tipo... As pessoas não têm a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. Então, a defensoria presta esse papel também de orientação em direitos, que eu acho que é preventivo e é muito mais... E essa orientação pode ser para pessoas que, por acaso, estejam fora desses salários... Como é que são 4 salários? Não, 3 salários mínimos. Renda per capita familiar. Familiar, e a são renda 5, familiar, né? 5 salários. Dentro dessa atuação coletiva é possível. Porque eu tenho falado isso, às vezes eu tento às vezes ajudar as pessoas e eu falo, você já foi na Defensoria Pública? Ah, não, mas eu ganho mais que o limite deles. E às vezes eu falo, mas vai assim mesmo, às vezes quem sabe, tô orientando errado? Não, pode falar para ele, né? Procura, vai passar por uma triagem na Defensoria, primeiro vão fazer uma análise, né? E depois da análise final é do defensor, evidentemente, mas é possível que alguns aspectos sejam considerados ainda que tenham essa renda um pouco maior. O nosso grande dilema a gente atende a pessoa em situação realmente muito difícil, carente, né? E com o passar dos anos, a vida vai ficando difícil para todo mundo. A classe média hoje também procura muito a gente e a gente tem que fazer aquela opção, né? Atender o carente mesmo. O importante, eu acho que é as pessoas terem consciência de que a defensoria está aí para isso e que eventualmente ela pode ser atendida. Sim. Né? Só fazer uma crítica, porque a questão da defensoria, o escopo da defensoria tem essa limitação, mas segue bem a política estatal brasileira equivocada de que quando a demanda por determinado serviço é grande, ao invés do Estado se adaptar para conseguir atender toda a demanda, o que ele faz? Começa a fazer restrição no exercício do direito como forma de reduzir a demanda àquilo que está no orçamento. Isso daí, para mim, é contra os ditames da Constituição de 88, que justamente a Constituição programa para que os serviços públicos, principalmente esses essenciais, tenham características universais de atendimento. É lógico que a pessoa que quiser um advogado privado pode contratar, mas a pessoa que tem necessidade deveria ter as portas abertas. Mas aí a gente começa a ver o seguinte: Defensoria Pública tem em todas as comarcas? Não. Infelizmente, nós não estamos presentes em todas as comarcas justamente em razão dessa limitação orçamentária que infelizmente existe, né? Hoje, no estado de Minas Gerais, a gente tem aproximadamente 294 comarcas, um pouco menos de 300 comarcas. A Defensoria está presente em umas 130 comarcas e, infelizmente, em algumas ainda não 100%. Mas é um trabalho que vem sendo robustecido com o passar do tempo, né? A Defensoria vem crescendo, se robustecendo normativamente e estruturalmente hoje é muito melhor que a Defensoria do passado. Então, com todas as dificuldades, a gente tem avançado. O problema é geral, o cobertor é curto, né? A gente sabe, mas hoje, infelizmente, a gente não está presente em todas as comarcas. Temos um projeto de expansão dentro dessa limitação, que é para atender o comando constitucional, que a Defensoria priorize a presença em locais de menor IDH e de adensamento populacional maior. A gente tem um projeto de expansão aí para o Vale de Quitinhonha, para o Norte de Minas, são regiões em que realmente... Se a gente for fazer uma análise, as comarcas pequenininhas, né,
às vezes a população é bem mais carente. Bem mais carente. E aí você acaba deixando eles mais desassistidos do que a população dos grandes centros. Exatamente. Uma coisa é você procurar advogado aqui em Belo Horizonte, você encontra de qualquer preço. Porque você tem uma concorrência maior, tem as faculdades, tem as escolas tem. que fazem assistência, tem as instituições de caridade que acabam, uma ou outra também tem. Aí esses lugares mais ermos são mais difíceis. Mais mesmo. difícil. A gente tem uma realidade, os municípios, tem municípios no interior, além de grande, pobre, e os distritos muito longe, né? Muito distantes da sede, isso dificulta o acesso à justiça, e a gente tem que estar mais perto do cidadão para poder amparar no momento que é mais necessário. Desculpa. Não, só, o bom você ter citado a parte da defesa do consumidor, porque o que vem à mente do cidadão é que a Defensoria Pública atua na parte criminal, quando o réu não tem um advogado constituído, ou no caso de família. Mas o rol de atuação da Defensoria Pública é muito maior. Não é? Por exemplo, aqui, talvez até não tenha todos os núcleos aqui em Belo Horizonte, mas o defensor público ele atua em toda a área do direito. É isso? Todo o ramo do direito, a Defensoria atua, o direito estadual, né? Digamos assim. A gente não atua na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho, apenas no âmbito estadual, mas no âmbito estadual em todas as áreas do direito, família, o civil, lato sensu, criminal, consumidor, infância e juventude, violência doméstica, a gente atua dos dois polos para vítima, para mulher. Era a pergunta que eu ia te fazer, era essa. Pro agressor. Né? Então a gente às vezes está em 3, 4 polos, infância e juventude, saúde, a gente tem Defensoria Especializada de Saúde que faz um trabalho eu vi esses dias uma divulgação da Defensoria falando da questão de medicamentos de alto custo, né? E às vezes resolve tudo extrajudicialmente, tudo administrativamente, sem necessidade de judicializar. Isso é bom para todo mundo, é bom para o Estado, é bom para o assistido, principalmente porque vai ter uma resposta mais rápida. Né? E você acaba, se você consegue tudo que a gente consegue resolver fora, né, do judiciário, você deixa de abarrotar o judiciário com mais uma situação. Às vezes vai demorar um tempão para resolver. Né? Questão de medicamento mesmo é um direito garantido, por que não conceder só, né, sem ter que demandar uma sentença judicial, uma ordem judicial? É muito bom isso. Eu ia te perguntar a questão das minorias, que a gente, Flávio mencionou a violência doméstica, mas eu pensei muito na questão das pessoas que precisam de mudança de gênero, essas coisas. Tem atuação disso também? Tem. Mas essa é muito importante a gente divulgar. As pessoas não sabem tanto a retificação do registro, quanto o fornecimento da cirurgia, se for o caso de... Exatamente. E a gente tem, de vez em quando, mutirão de retificação de nome. Eu vi um da paternidade agora, né? Paternidade, esses mutirões já fazem parte da história aí da Defensoria. Sempre tem mutirão de família, mutirão das famílias, essa semana acho que está acontecendo. O direito a ter pai, né? E mutirão da retificação de registro da população. Casamento comunitário. Vi agora recentemente também as conversões das uniões estáveis em casamento. Fizeram um mutirão recente. É muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui agora, e eu tenho certeza que os haters vão me amar. Defensoria Pública, com todo esse ano de atuação e tal, por que a Justiça e o Estado pagam defensores dativos que são nomeados por caso? Não era para a Defensoria Pública atender esses casos? Porque o advogado dativo ele recebe do próprio Estado, tá entendendo? O Estado gasta o dinheiro, mas não aparelha a Defensoria Pública. Por que isso? Como é que a gente resolve isso? Nada contra, eu tenho vários colegas que ganham dinheiro e até, às vezes, muito dinheiro funcionando como dativo, está trabalhando e tal. Mas a estrutura que é idealizada é desse tipo de caso. Se você não quer um advogado particular, você vai na Defensoria Pública. Porque o que a gente vê também é que existem nichos de advogados em diversas varas e acabam eles prestando um serviço lá de ativo e depois fazendo uma captação de clientela também com aquilo. Por que a figura do dativo? Bom, a Defensoria, apesar dos avanços dos últimos tempos, a gente ainda encontra muita dificuldade
a Defensoria tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária, mas a Defensoria não tem percentual próprio específico na lei de responsabilidade fiscal, tal como o Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia, tem valores... O dinheiro vem de quê? Do Executivo? O dinheiro vem do Executivo, mas a gente não tem um percentual, isso parece que 2% da receita corrente líquida, né, do Estado, a Defensoria não tem. Então, todo ano a gente entra no bolo e tem que buscar esses valores anualmente na lei orçamentária, que foi até encaminhada à Assembleia agora no final de setembro. E o cobertor é bom, né? A gente tem visto aí, de certa forma, as dificuldades, né, que os estados enfrentam. E, infelizmente, em razão dessa restrição, a gente não está presente em todas as comarcas. E onde não está presente, a maneira, a forma que tem do cidadão carente buscar o judiciário, a ordem jurídica justa, é através por meio do advogado dativo, né? O modelo de assistência jurídica escolhido pelo Constituinte, foi a Defensoria, que deve prevalecer. Mas, infelizmente, a gente não tem perna para estar em todo lugar, né? Aí o dativo faz lá, né, supletivamente, o que onde a Defensoria não está presente. Mas o nosso objetivo é, pra você ter uma ideia, a emenda 80, da Constitucional 80, ela previa que num prazo de 8 anos a Defensoria deveria estar presente em todas as unidades jurisdicionais. Avançamos um pouco, mas a gente não está presente em todos, né? Então, assim, e não é um comando, né? Não é um ato discricionário. Discricionário, é obrigação estar em todo lugar, né? Porque foi esse o modelo escolhido pelo Constituinte, que é o modelo de defensoria pública instalada, tem, né, a instituição é autônoma, os defensores têm garantias, prerrogativas, né? Inamovibilidade, independência funcional, tudo isso no exercício das atribuições é importantíssimo para a qualidade do trabalho que é prestado. Mas até lá, né, até que essa expansão vá acontecer, a gente tem uma figura... Né? É uma outra crítica também, porque o dativo, para quem não sabe, o defensor dativo, ele é nomeado pelo juiz para defender uma pessoa que não tem condições de arcar com as custas do advogado e, eventualmente, aquela vara não tem um defensor. Porque quando tem um defensor, não tem que nomear dativo, não pode nomear dativo. E aí o defensor público faz a defesa. A lacuna que eu vejo, que eu acredito que seja um grande problema, é quando você quer propor a ação, você não tem o juiz para te nomear um dativo, mas você não tem condições de contratar um advogado e na sua comarca não tem defensoria pública. E aí você não entra com a ação de justiça. É a grande dificuldade. Tem lugar que não tem escola, não vai ter defensor, não tem, e aí... É a grande dificuldade, porque quando uma ação criminal, por exemplo, o promotor oferece a denúncia, o acusado é citado para apresentar a defesa, ele vai, não tem condição, não tem defensor, não tem dativo, vai no fórum, pede alguém para nomear, o juiz nomeia. Tem que cate no meio do corredor e fala, vou te nomear aqui. Né? É a grande dificuldade, a pessoa quer entrar com ação de alimentos na cidade que não tem defensor, não tem dativo. Aí é um problema. E aí vem aquelas situações que a gente critica tanto na teoria, né? Que a pessoa não, porque, por exemplo, não pode se casar com uma pessoa que não divorciou ainda porque ela tem que fazer a partilha de bens. Aí como ela não pode casar e não tem como divorciar, ela vai constituir uma união estável, aí vai ter uma confusão patrimonial. Aí como é que você vai registrar um menino se o pai... Né? Isso causa inúmeras situações problemáticas para o direito resolver depois, que lá na origem poderiam ter sido resolvidas se você tivesse um defensor para fazer o divórcio da mulher antes de tudo começar. E vai prolongando isso. E vai só piorando. Vai só piorando. E é menino sem registro, alimento sem pagar. Alimento sem pagar, menino sem registro. É uma realidade muito Lembrei dura, daquele né? filme, Flávio, tem um filme que a gente adora, você deve ter assistido, chama Eu, Tu, Eles, com a Regina Casé e esqueci o nome dele. Enfim, ela foi tendo menino, ele pegou os meninos, botou Cada na um de um pai carroça. diferente, biológico, né? Aí ele botou os meninos tudo na carroça, foi na cidade, registrou os meninos, voltou, agora já registrei, é tudo meu. Registrou tudo na casa. A família é minha, aquela entidade familiar. Muito legal, e ele assim. agregava os meninos, os pais, e tudo, virava tudo mesmo porque ele não entidade queria familiar. ficar só. Só que ele que registrou os meninos, porque falou, não,
A família, eu sou o patriarca da família. E tem essa coisa, ele não tinha como registrar onde eles moravam, então ele pega um belo dia, ele põe todos na carroça, vai longe, viaja o dia inteiro com esses meninos, volta com os meninos tudo registrado. Aquele monte de menino que não era dele. Enfim, é uma ilustração assim, poética, mas é a realidade, né? É a realidade, Minas é um estado muito grande, né? A gente tem várias regiões aqui, bem distintas, né? Tem o sul, que é mais envolvido, o Triângulo, o norte, vários regiões. Na verdade eu falo que se a gente, às vezes a gente sai 50, 60 quilômetros de Belo Horizonte aqui, você retroage 200 anos na história. Você já estava fazendo uma audiência do INSS, aí eu falei, qual que é a remuneração da senhora? Ela falou assim, não, lá na minha terra, mulher paga 80 diário e homem paga 120. Aí eu falei, peraí, como é que é? É verdade mesmo? Aqui em Azurita, nem 100 quilômetros daqui. Falei, mas como assim? Não, porque diz que mulher produz menos e tal, na roça e tal, a diária da mulher é 80, a diária do homem é 120. Eu falei, nem o Ministério Público não vai dar jeito para isso aqui, que é isso? 80 quilômetros, 70 quilômetros, que é a Azurita mais ou menos. Imagina os rincões de Minas, o que é. E aí, a carreira de defensor público, hoje é uma carreira promissora, né? Tem o plano certinho, está tudo bem, como é que funciona a carreira de defensor público. Para quem aí está aspirando a trabalhar na área de direito, porque às vezes a gente, na escola, a gente fica com aquela, quero ser do Ministério Público, quero ser do juiz. Mas eu acho que as grandes carreiras são as carreiras da advocacia pública. Né? Aí eu colocando a Defensoria, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral do Estado, porque eu acho que é a gente que faz acontecer. E a gente, eu acho que o advogado ele tem um retorno pessoal muito maior, porque você pode fazer a diferença. Né? Você sente que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Aí conta pra gente um pouco como é que é a vida de defensor, como é que é o mundo da defensoria, como é que é o seu trabalho? Olha, é o que você falou, Flávio. A defensoria existe para fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente está aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para mim é uma atividade altamente gratificante, né? Hoje a defensoria é uma instituição já bastante conhecida, a carreira tem se tornado bastante atrativa. A gente está encerrando agora o 9º concurso de ingresso na carreira. Muito em breve teremos a abertura do 10º concurso. A carreira está estruturada, apesar, né, assim, ainda temos dificuldades, mas é uma atuação, quando você vê o brilho, né, no olho da pessoa, você conseguir um medicamento para o assistido, uma liberdade para o preso, um alimento para a criança, um divórcio, e que resolve tudo que fique bom para todo mundo, isso não tem preço, né? E a gente ganha para isso aí, né? Faz o bem, é gratificante. Não, é maravilhoso você poder fazer o bem, que a gente já faz sem querer nada em troca, ainda ser sua profissão. Exatamente. Maravilhoso, minha cara. Eu adoraria. É o dia a dia. Eu ia te perguntar, porque o Galeno, eu até mencionei mais cedo, ele atua hoje na segunda instância criminal. Você acha que faz a diferença? Porque a gente tem aquela sensação de que na hora que chega lá em cima tá tudo pré-julgado, que o desembargador nem olha para sua cara, nós advogados, né? Eu não sei como é que eu trato com vocês, acredito que seja melhor. Mas a sensação que a gente tem é que a gente tá igual Don Quixote lá lutando com um moinho de vento. Você acha que a atuação da defensoria é proativa no sentido de defesa do acusado no sistema penal? Sim, e a gente tem essa atuação bastante efetiva. Vale a pena, a gente consegue muita coisa. E, assim, a dificuldade, ela existe para todo mundo. Hoje, a gente vive num país punitivista, né? Tudo funciona na base da punição. Não é fácil, as coisas estão cada vez mais restritas. A própria questão da prisão após a condenação pelo tribunal do já começou. Já é uma coisa aquele fará daquele homicídio do promotor foi preso essa semana. Pois é. Então, né, antes a gente foi condenado,
prisão, trânsito em julgado, isso independentemente do crime que cometeu, está na Constituição, mas vai restringido. Veio o pacote anticrime, falou que podia prender com a condenação acima de 15, que já é discutível, é inconstitucional. Agora vem o Supremo e fala que não, pode prender qualquer que seja a pena em razão da soberania do Tribunal do Júri, é um complicador, né? Então está cada vez mais difícil, né? O judiciário, às vezes, pressionado pela opinião pública, dá uma satisfação, o sentimento de impunidade também, que às vezes impera, vai fazendo com que vai ficando restrito, mas a gente insiste, a gente procura atuar estrategicamente, em contato com os colegas da primeira instância. A gente tem colegas com atuação em Brasília, na STJ, que acompanham diuturnamente. Entendi. O processo sai daqui, vai para lá, continua acompanhando, sendo acompanhado. Né? Então, assim, a gente consegue, pelo menos, reabrir o debate. Não é fácil, mas a gente tem essa atuação. Nós tivemos essa discussão aqui com o Lúcio Adolfo, que é, né, advogado, trabalha no Tribunal de Júri, acho que ele tem não sei quantos mil julgados já. E ele falou uma coisa que eu acho que é pertinente. A gente não pode desistir. Não. Ainda que o STF decida 1 milhão de vezes, a gente tem que continuar recorrendo, tem que continuar tentando, porque se a gente começar a ficar resignado, não vão conseguir, não vai precisar de advogado defensor maior. Na verdade, a legitimação do judiciário está nos advogados, não está no judiciário. Eu falo que o judiciário ele não se legitimou depois da Constituição de 88 porque são todos tecnocratas. O que abriria a visão do desembargador, que seria os quintos constitucionais, na verdade, na prática, não se efetivou por causa do modelo que é utilizado para a escolha, que não legitima quem vai para lá. Então, enfim, esse não é objeto, mas não passou por nenhum tipo de eleição ou então de legitimação popular. E aí a gente está vendo que o Supremo, muitas vezes, tem tentado fazer a legitimação com base no momento de pressão popular, o que é temerário, porque tem saído cada pérola lá que você vê que são violações das próprias decisões do Supremo. Via de prisão em segunda instância, sem o trânsito julgado, falando da soberania dos júris. Você tem soberania dos júris, mas o tribunal está cansado de anular júri aí, falando que julgou contra as provas dos autos. Né? Então é soberano, mas nesse aspecto você faz um corte da soberania. E aí vai daquela política que eu falei, quando você não dá conta de atender a demanda, você vai e faz um corte na demanda e faz um modelo de exclusão de direitos. O grande problema de você fazer o corte na demanda é porque quem se atende está incluído, quem você não atende está excluído. E nós somos um país da exclusão. Nós somos um país com milhões de pessoas excluídas, inclusive do acesso à justiça. Quem já entra na justiça já é privilegiado, porque a justiça não está acessível. Fiz uma audiência outro dia, tem 15 dias, que o meritíssimo juiz federal lá falou que não ia ouvir a testemunha porque ela estava de camiseta. Da roça. Não é aqui em Belo Horizonte, não, lá na roça. O cara vai e fala, não vou atender, o senhor não está com a veste compatível com a dignidade da justiça. E dignidade da justiça é essa que é só formal? Materialmente não entrega a jurisdição e ainda vai falar mal do cara que é da roça lá, que você vê nitidamente de boné, de tal. Mas talvez seja a melhor roupa que ele tenha. Porque não tem outra. Talvez seja melhor que ele tenha, porque as pessoas têm essa sensibilidade. Ninguém é tão insensível. Não, eu vou na justiça, deixa eu ir melhorzinho, mais arrumadinho. Ninguém é. Mas é a melhor roupa dele. Né? Às vezes é a melhor roupa que ele tem, a mais nova. E eu tô para falar isso, estou falando com você, porque não tem jeito do cara ficar na profissão de defensor público se ele não tiver compaixão e não tiver essa sensibilidade. Não é igual um escritório privado que a pessoa chega bonita, cheirosa e com dinheiro para te pagar. Né? A situação lá é completamente diferente. A gente tem que ter compaixão pela dor do outro. Né? E não tem como não ter, porque o dia a dia é muito cruel com essas pessoas. A gente tem casos, às vezes, de pessoas que não têm dinheiro para voltar para casa, né? Vai para a defensoria
em busca da assistência, não tem dinheiro para voltar para casa, às vezes perdeu o dia de serviço, quando tem serviço, não tem dinheiro para voltar, não tomou café da manhã, não almoçou, e é uma realidade muito dura. E às vezes vai isso que nos motiva. Vai ser para a fila, é tentar melhorar isso, tentar mudar esse quadro. E aí, nesse ponto, eu queria que você explicasse para mim os mutirões que a Defensoria Pública faz. Porque a gente às vezes acha, não, é só ir lá na rua Rio Grande do Sul ainda. Não, lá na Guajajaras. Na Guajajaras, vai lá então. Só que uma ida numa pessoa que mora nos arredores de Belo Horizonte, aqui dentro da Belo Horizonte, mas mais longe do centro, fica 10, 15 reais sem alimentação para chegar lá. Então, como é que os mutirões da Defensoria atendem esse pessoal? Como é que funciona? Bom, nós tínhamos uma realidade totalmente diferente pré-pandemia, né? A pandemia foi uma coisa terrível na nossa vida, mas alguma coisa boa a gente pode extrair, né? Eu acho que nós tínhamos uma atuação que era 100% presencial, não tinha audiência virtual naquela época, não tinha atendimento virtual naquela época anterior à pandemia. Quando veio a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Aí passou a ter audiência virtual, começou a fazer audiência com o preso lá no presídio, nós fomos adaptando com todas as dificuldades, o processo eletrônico ajudou bastante nessa fase, porque se não tem um processo eletrônico, né, os fóruns é chato, todo mundo sem poder sair de casa, né? Então hoje, a gente tem uma realidade, e a gente pensa muito nisso, a gente sabe que a atuação do defensor público ela é diferenciada, tem que ser olho no olho, né? Bem próximo do assistido, mas também a gente tem a possibilidade de fazer esse atendimento remoto, justamente para evitar que ele se desloque até a sede da Defensoria. Então a gente tem uns canais, outras portas de atendimento, né? Outros canais eletrônicos, pode ser atendido, manda um e-mail, ele pode entrar em contato com o defensor pelo WhatsApp. Às vezes ninguém quer se deslocar até a Defensoria por deslocar, né? Às vezes você consegue resolver, na maioria das vezes a informação é mais simples. Hoje até a audiência tem feito com testemunho, então a gente tem que procurar conjugar esse atendimento presencial com essa nova realidade do atendimento virtual, é claro que sempre respeitando a vontade maior do assistido, né? Eu não preciso de aí, posso telefonar, tudo certo. Se quiser atendimento presencial e puder, é sempre um prazer, é sempre preferível. Uma dúvida que sempre surge, que eu acho que talvez seja uma coisa que eu também não saiba como esclarecer. A gente às vezes atende as pessoas nas comunidades mais humildes, para ajudar mesmo. E aí, é uma coisa que sempre me é relatada, que a Defensoria passa uma lista de documentos e que vai para a população depois que tiver todos aqueles documentos. Dentre os documentos, tem, por exemplo, os documentos do réu, que seria, por exemplo, o genitor da criança a ser alimentada, ou o ex-marido que vai cá, e a pessoa não tem aquelas informações. Vocês têm meio de busca desses dados? Porque às vezes a pessoa deixa de promover uma ação porque não tem, por exemplo, os dados. A Defensoria tem como fazer essas pesquisas? Nós temos uma lista básica de documentos, né, e algumas específicas que o defensor entender, mas a gente tem uma lista básica. Alguns documentos a gente tem como fazer esse acesso, uma certidão de nascimento. Né, a gente tem porque muita gente deixa de ir porque acha que não vai ser atendido por causa disso. Não, alguns documentos sim, tem convênio com cartório. Consegue fazer pesquisa. Consegue fazer pesquisa. Então a gente tem sim. Agora, a maioria daquele documento ali é exigência do próprio judiciário. Mas, por exemplo, o que acontece? A gente sabe que a polícia, pelo CPF, por exemplo, acha endereço, acha tudo. Né? Aí, às vezes, por exemplo, a mãe da criança precisa entrar com uma ação de alimentos, mas ela não sabe onde a pessoa está morando. Sem endereço, a gente sabe que não tem como. Não. Mas vocês conseguem fazer essas pesquisas? A gente tem acesso a alguns cadastros. Isso é importante, porque a grande queixa que às vezes a sabem. Pessoa vem e fala, eu fui na Defensoria, o cara me deu uma lista de documentos e tal, eu não sei aonde que ele trabalha. Não, ele não sabe onde que arruma o documento também. Ele não sabe. Aí às vezes a gente fala, não, mas se você conversar, às vezes ele tem a fonte de consulta, isso, aquilo. Às vezes a gente mesmo fornece o documento que vem aqui pedindo, eu falo assim, não, toma, pesquisa na internet, que para nós é o dia a dia, mas às vezes para a pessoa é um obstáculo.
e dá o documento e ela volta lá e ela não volta aqui, quer dizer que foi atendida lá a contento, né? Então, o pior não é isso, o pior é a interpretação que as pessoas fazem de boca. Tem algum serviço de informação ou então um plantão da defensoria, alguma coisa, que a pessoa possa tirar dúvida, fazer um atendimento virtual de triagem, alguma coisa, porque eu vejo o seguinte, eu fui lá na defensoria e voltei, conversei com um amigo meu, me pediram esse documento e tal, falou que sem isso não pode. Aí o cara não foi lá, não sabe direito quais são aqueles documentos e já chega aqui falando assim, eu não tenho como achar o endereço do cara, isso, aquilo, aquilo outro, que é uma coisa que você conversasse na defensoria, às vezes já resolvia o problema por lá mesmo. Esse ruído é um problema. É comum, a gente tem direto. Judicial. A gente tem esse meio de contato pelo e-mail, né? Ali a gente pode passar a relação básica dos documentos e qualquer dúvida pode procurar também a Defensoria na Rua Guajajara, que vão ter toda essa orientação lá prévia. Mas tem muitos documentos, muitas ações que tem uns documentos bem complicados. A ação de justo campeão mesmo é um negócio complicado. Até a ação de justo campeão, vocês entram também? Mas mesmo precisando de croquias, tem toda... Tudo isso. Eu já vi. Mas sobre os mutirões, a Defensoria está sempre fazendo mutirão carcerário, a gente está sempre atuando nas penitenciárias, aí, apurando a situação. Atua em cumprimento de sentença também, de atua criminal? Lei de execução penal. Não, civil também, mas na execução penal também? Sim. Civil, execução, eu, inclusive, atuo também na execução penal. Fundamental, execução né? penal Esse abandonado. Exatamente. Abandonado. Porque o que acontece, assim, o cara é preso, ele é encaminhado direto para a Defensoria Pública, se ele não tiver advogado, na audiência de custódia. Na audiência de custódia tem defensor lá. Já tem defensor público que fica lá. Então, beleza. Aí ele entrou pro sistema, fez o infopen dele lá e tal, guardaram o cara. Aí, só na audiência que ele vai conhecer o defensor dele, como é que é? O defensor público, se for o caso. Não necessariamente. Você está falando primeira instância ou já na execução? Na primeira instância. Quando a pessoa é presa, tem o defensor na audiência de custódia. O defensor vai entrevistá-lo, já preenche um cadastro prévio lá, com contato, endereço, telefone familiar, e a gente faz a audiência de custódia. Se porventura ele ficou preso, a gente vai entrar com a medida necessária, pagar as cordas, o remédio que for, e depois entra em contato com a família, pedindo se tem testemunha e tal, e a gente vai mantendo esse contato. Fazemos visitas lá no Ceresp também, periódicas, entrevistamos os presos provisórios também, então tem esse contato. Além do contato no dia da audiência, que sempre tem esse contato do defensor com e a gente pode dizer, otimista, tá? A gente pode dizer que todos os presos em Minas Gerais estão assistidos pela Defensoria? Hoje a gente está, pelo menos os presos em execução, a gente está tendo uma atuação quase que 100%. É muito bom. Né? Porque dá um alento, porque a sensação que a gente tem é que o preso em cumprimento está abandonado. Se ele não tiver advogado particular, né? Quando aquela cliente sua estava presa na PIEP, tinha defensor público que ia na PIEP. Mas eu estou perguntando porque Belo Horizonte a gente sabe que tem, né? Mas tem outros presídios mais distantes que, né, eu tinha essa dúvida. Neves eu sei que tem, né? Tem Neves, Igarapé, né? São Joaquim de Liga. Se tiver em cumprimento de pena, já está todo mundo. Nós temos uma coordenadoria estadual do sistema prisional. Com o CEO, a gente tem essa facilidade também, né, de acessar a pena lá, o cumprimento da pena do sentenciado de qualquer lugar. E hoje não tem mais aquele negócio. Antes a pessoa rodava o estado todo, era transferida de unidade, a guia física ia com ele, se perdia, o preso ia para um lado. A guia de execução é para o outro. E ele ficava desaparecido dentro do sistema. E a família desesperada, sem saber onde está. Exatamente. Onde que foi, a pessoa está lá em Francisco Sá, está no sul de Minas, então hoje melhorou muito, tem esse dado em tempo real, né, do cumprimento da pena.
E a gente faz assim, esse trabalho. E, além de tudo, a Defensoria hoje é órgão de execução penal, né? Então, a gente atua, às vezes, no processo que tem até advogado. Manifestando em favor do às vezes a gente vê... A análise para deferimento de benefício a Defensoria é ouvida. Sim, a gente tem, é ouvido, sim, é ouvido. E quando a gente não atua como parte, é ouvido como órgão de execução. E é muito... Mas vocês não criam caso igual o Ministério Público A gente quer caso para soltar, né? Porque, assim, com todo respeito à quem defende brincadeira. preso aqui toma hater na... Outro dia mandaram para levar os presos Eles para mandam casa. eu levar os presos para minha casa, eles mandam eu abraçar o preso, mandam eu Aí, passar eu com falo, o preso. o Galeno é um cara vai bacana embora. você falar que esse sentimento que você tem, que apanhar de novo? vai fazer. Porque a coisa que sempre incomodou a Paula é o tratamento degradante e desumano dos presos na condução. Não quem conhece o sistema prisional sabe que ali não é lugar de homem, que ali é horroroso, péssimo e tal, mas não é isso. É o cara olha para a parede, você não pode erguer os olhos para olhar as pessoas na cara. Isso para mim isso é desumano, isso é degradante. Não é só isso, não. Eu acho, é exatamente isso que eu acho. Eu acho o seguinte, a pessoa está privada da liberdade, ponto. Na forma Você da não lei tem de que execução. privar ela da dignidade, você Não. não tem que privar ela do cabelo. Por que tem que raspar o cabelo das pessoas? Entendeu? Por que ela... Outra coisa que me mata... Ah, doutora, mas tem que ser assim. Ok, mas eu não gosto. Algema a pessoa e coloca na traseira do camburão. Por quê? Porque não pode ser sentado numa cadeira, tem que ser igual um bicho enjaulado. Isso me mata aqui, dá vontade de chorar. Toda vez que eu toco nesse assunto, as pessoas me criticam demais, mas é um sentimento. Racionalmente eu sei que é um criminoso, eu sei que ele tem que cumprir a pena, não é isso. Mas, por exemplo, eu ia muito em presídio feminino, já fui demais. E aí vem a presa com a roupa vermelha, que já já te dá aquela sensação ruim. Eu sou muito sensível, é uma coisa minha pessoal. Algemada, a gente segurando a algema. Aí chega com a presa e faz assim, tum, na parede. Pra que você tem que esfregar a cara da mulher na parede? Ela vai fazer o quê? Ela não pode te olhar? Bom dia, não pode falar bom dia. Por que tem que andar com a cabeça pra baixo? Por que tem que olhar pra baixo? Por que na hora que você cruza... E foi isso que eles quase me jogaram pedra aqui. Não jogou pedra que é virtual. Que eu falei que quando eu cruzo com um preso no presídio, o agente grita pra ele abaixar a cabeça. E eu tenho o hábito de cumprimentar as pessoas. Eu cumprimento as pessoas. Por que eu não posso cumprimentar um preso? Eu tô dentro do presídio, ele tá trabalhando às vezes no jardim, às vezes tá limpando, varrendo, alguma coisa. Levando uma comida, né? Que eles transitam com os alimentos. Não pode conversar. Uai, que isso? Entendeu? Isso me incomoda. É uma coisa pessoal minha. É um problema que eu tenho que eu não consigo lidar. Tem essa dificuldade. E eu acho que a gente realmente tem que evoluir muito nesse sentido. Porque o preso, ele vai cumprir a pena dele. E eu acredito que com mais resiliência se ele for bem tratado do que se ele for maltratado. Porque outro dia falaram assim, eles escrevem, né, nas nossas redes, que está fazendo isso, porque ele tem que olhar para o chão, porque ele não pode olhar para minha cara para ele não marcar o meu rosto. Ué, mas eu não fiz nada de mal para ele, que tem ele marcar meu rosto, né? Se eu for uma pessoa que tratou ele bem, ele vai marcar meu rosto. Se ele tiver uma memória em mim, vai ser uma pessoa que tratou ele bem, vai fazer mal para ele. Eu tô com respeito. Né? Mas isso é muito, 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 muito criticado. As pessoas não aceitam esse sentimento de empatia. E eu vou brigar com isso até eu morrer. Porque eu não aceito que a pessoa seja tratada igual... Nem bicho que a gente trata bicho melhor. Não, até cachorro desse jeito. Hoje você não pega cachorro e faz isso, não. Você amarra cachorro, joga ele numa casinha e enfia no porta-malas do carro? Não pode. O que pode fazer com o ser humano? Né? O preso perde a liberdade, não perde a dignidade. Exatamente. Né? Se condenado pagar pelo que fez, pagar em condições dignas, ele devia voltar à sociedade, né? Mas se a gente for entrar nessa discussão, eu vou ficar aqui pregando até amanhã. Porque, por exemplo, a mulher trans, eu não dou conta de lidar com a situação da mulher trans ter que presídio masculino. Eu vou morrer com esse trem aqui, ó, engasgado. Hoje tem um presídio vespasiano, né? Antes não tinha pelo menos um. Eu também não concordo, eu acho que
A gente não pode ficar com o coração de pedra e achar que todo mundo tem que ser tratado de qualquer jeito. Na verdade, galera, eu lembro aqui uma vez, eu estava conversando com alguns policiais defendendo direitos humanos, eles xingando, basicamente, falando que porque eu não lido com isso. Não, velho, não é isso. Eu não quero me igualar eticamente com quem cometeu o crime. Pelo seguinte, quando você cria todo um aparelho estatal para retirar a dignidade da pessoa, porque o monopólio do uso da força do governo é do Estado, e você usa aquilo para tirar a dignidade da pessoa, você está agindo da mesma forma, nivelamento ético de quem cometeu um delito. Então é só questão de quem está com o bastão na mão, quem está com o chicote que pode fazer o uso da força. Eu faço isso para que a minha polícia, os meus colegas de trabalho, não virem aquilo que eles combatem. Porque é isso. Segregar uma forma de você diminuir a dignidade da pessoa, sim, mas tem algumas coisas que são legítimas dentro de um conceito de sociedade. Eu não quero que se legitime qualquer tipo de agressão a qualquer um, porque senão a gente volta a um estado de barbárie, sim, só que tecnológico. Né? Você pensa eticamente tão bárbaro quanto na Idade Média, mas pior, você ainda tem instrumentos tecnológicos que te permitem ainda ser mais efetivo naquilo que você ofende a humanidade das pessoas. Então... E outra coisa, todo mundo está sujeito, em tese, obviamente, a um dia ser preso. Sim, a gente vê tanta prisão boba aí, coisa de trânsito, briga de trânsito, com a cabeça quente. E aí, na hora que é um terceiro, pode tratar igual cachorro. Na hora que é você, ou seu filho, ou seu pai. Talvez seja esse o ponto, né? Não é meu familiar e não tem problema, porque quando é o seu... É igual quando teve o debate de redução da idade, né? Da menoridade. Aquela questão do naquela época. Quer dizer, reduz porque não é o... Não é seu filho. O filho que está lá. Não, e outra coisa, você tem coragem de permitir você reduzir a idade para encarceramento, você não tem peito de fazer uma lei para reduzir a idade para o trabalho. Entendeu? Então, vão ser coerentes, beleza. Nós vamos reduzir a idade para o trabalho para 12 anos. Deixou de ser criança, pode trabalhar. Mas pode ser preso. Pronto. Pode ser preso também. Mas você retira determinados direitos e você coloca novas obrigações, que é o Estado excludente que nós temos no viés hoje. Se envolver as políticas públicas, talvez não no governo atual central, mas que é um viés. Exclui as pessoas do exercício do direito e inclui na base da polícia as obrigações. Você tem que cumprir, o pessoal dos aglomerados, por exemplo, você tem que cumprir todas as regras do Estado, mas as políticas públicas de resgate e de humanitárias mesmo do governo não chegam. Então não é uma via de mão dupla. Se você pegar aí o contrato social, para quem é contratualista, você vê que não há contraprestação do Estado. No entanto, para isso, algumas pessoas fecham o olho e simplesmente falam: você tem que cumprir só pelo fato de ser obrigado. Né? E voltando à questão do sistema prisional, quem está lá no sistema prisional? São pessoas jovens que estão presas, às vezes, a maioria das vezes pelo primeiro crime, né? A questão grave do tráfico de drogas, que envolve, né, pessoas cada vez mais jovens no tráfico. A pessoa que é usuária de droga, que é preso como traficante, né? Recentemente o Supremo decidiu que portar até 40 gramas de maconha não é crime, é infração administrativa, e tudo isso para evitar que pessoas sejam presas, né? O usuário seja preso como traficante e acaba com a vida da pessoa. Ele chega lá, fica preso 6 meses, 8 meses, depois consegue um tráfico privilegiado, vai cumprir prestação de serviço comunitário, mas ficou preso. E o resto da vida é ex-presidiário, nunca mais vai um emprego. E perpetua já não tem emprego para quem não está. É pena de caráter perpétuo.
Não, a pessoa não tem emprego para quem está aqui fora. Imagina. E sofre a mãe, e sofre o pai, e mulher, e menino. Todo mundo. Então é uma realidade que a gente... E aí, você falou, eu vou ter que fazer mais uma crítica aqui, que é o seguinte, o pessoal que fica falando aí, não, tem que botar o preso para trabalhar, tem que isso. Vai colocar o preso no lugar de quem para trabalhar? Vai demitir um pai de família para botar o preso? Para trabalhar de graça para o empresário ganhar mais? É isso que tem que pensar. Tem que trabalhar? Tem. Mas você não pode contratar aquilo como mão de obra barata e interferir no mercado de quem... Mas isso é falta de informação, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que o empresário deixa de pagar um monte de imposto, que o salário é a metade, que o preço só recebe uma parte. Ninguém sabe disso não. Aí conversa, fica falando, abobrinhas. Bom, Galeno, nós não esgotamos o tempo não, mas o Davi já está chamando a atenção ali, desesperado. Nossa, coitado Davi. Nós já estamos com mais de 50 minutos. Gostaria de te agradecer. Nós vamos te chamar para voltar várias vezes para a gente evoluir mais nessa conversa, né, Paulo? E eu queria fazer um pedido para o Galeno, e eu acredito que todo mundo tem essa vontade também, de responder perguntas que nos enviarem. Se você puder, eu te encaminho, você responde pra gente, porque eu tenho certeza que tem muita dúvida, essas questões de acesso à defensoria, sim, onde buscar, como fazer, se isso pode, se aquilo não pode, o que tiver de dúvida pode mandar, que a gente encaminha, se você puder responder. Com certeza. Vai ser ótimo. Aquela que eu não souber responder, eu vou procurar o pessoal que tá por dentro, vai ser um prazer. Eu agradeço a oportunidade. E aqui é um espaço aberto para vocês. Obrigado. Tá? Eu coloco à disposição da Defensoria Pública de Minas Gerais para o que for necessário. Se precisar que a gente divulgue os projetos, se precisar que a gente divulgue os mutirões, manda para mim que nós vamos divulgar. Se tiver algum colega lá que queira falar sobre algum assunto específico também, vai ser muito bem-vindo aqui. Porque às vezes tem, eu estou desenvolvendo uma tese lá na Defensoria que é inconstitucionalidade da falta de... sei lá, esgoto nas ruas e vou forçar o Estado a levar esgoto para todo mundo. Vem aqui que a gente... E outro convite que eu quero te fazer também é nesse sentido. Quando for ter os mutirões, além da gente poder divulgar, vocês podem vir divulgar também. Tá? O espaço aberto para vocês, está à disposição mesmo, de verdade. Obrigado, eu agradeço. E eu te agradeço pela presença. Obrigado, Paulo. Obrigado, Davi. Um abraço a todos e todas. Um abraço. Pronto, Davi. Bom? Bom demais.